Uma historinha interessante sobre misericórdia. Este homem, isso aconteceu há 100 anos atrás, é um fato histórico. Este homem era presidente dos Estados Unidos. O nome dele era Calvin Coolidge. Não foi um dos presidentes mais notáveis, não, mas ocupou a cadeira 4 anos. Ele estava dormindo num quarto de hotel, isso aconteceu em 1923. Ele estava dormindo num quarto de hotel, quando houve um barulho chamativo no quarto, ele acordou e viu um homem mexendo na sua mala, perpassando ali a mala dele, isso na calada da noite. Ele acendeu uma luz, era um ladrão que tinha entrado no quarto do hotel e estava mexendo nas coisas. Ele disse: ei, se puder, leva o relógio, era um relógio de bolso, mas deixa a tampa, porque na tampa tinha sido gravado homenagem quando ele ganhou aquele relógio. Aí a partir disso ele conseguiu dialogar com o ladrão e descobriu que era um jovem estudante universitário de uma família muito humilde, que estava passando por uma dificuldade financeira, estava roubando não somente ou exclusivamente por mau caratismo, mas por necessidade. E queria roubar para poder pagar, ele estava para ser expulso lá do quarto onde ele morava de aluguel e ainda acertar algumas coisas. Então aquele homem, repito, o presidente dos Estados Unidos disse a ele: pois não roube, pegue emprestado, eu te empresto dinheiro. Aí acharam na carteira dele um valor X de dólares, e ele disse: fique como um empréstimo. E o rapaz, obviamente muito aliviado, ia sair pela porta e disse: se eu fosse você, não sairia por aí não, porque o serviço secreto está do lado de fora. Saia pela janela por onde você entrou. E assim o fez. Nota de rodapé histórico número 1. Esse fato só foi conhecido recentemente, quando um descendente do presidente Coolidge escreveu uma biografia baseada nos seus diários. As pessoas naquele tempo tinham o costume de escrever diários. À época, optou-se por não divulgar o fato. Primeiro, para não humilhar a escolta do presidente. Segundo, para não difamar o hotel. E terceiro, o nome do rapaz foi uma coisa que o próprio presidente não escreveu no seu diário, ninguém sabe quem foi. Sabe-se, no entanto, nota de rodapé número 2, que há uma segunda entrada no diário do presidente Coolidge, de alguns meses depois, onde ele registrou: recebi o dinheiro emprestado de volta. Este é um exemplo de misericórdia aproveitada. O texto da nossa reflexão esta noite é um lamentável exemplo de misericórdia desperdiçada. Título da mensagem desta noite: misericórdia desperdiçada. Veja o contexto, versículo 22. E subiu também a casa de José contra Betel. E que termina o versículo dizendo: e foi o Senhor com eles. A conquista de Canaã não foi um acontecimento histórico esvaziado de significado espiritual. Não foi só uma questão geopolítica entre as nações. Uma arqueóloga principal no estudo daquela região, naquele tempo da Idade do Bronze, de fato encontrou todos os vestígios históricos de uma invasão descomunal nas cidades cananitas naquela época, naquele período histórico. Colossal, arrasando as cidades. Não é também para ser interpretado somente como um ato da preferência de Deus por Israel, como se Deus dissesse: estes aqui são os meus queridos, vocês estão no lugar que eu quero dar para eles, então eu vou tirá-los daí para colocá-los onde vocês estão. Você tem de se lembrar, meu irmão, e a Escritura Sagrada é tão clara a respeito disso, que Deus tinha dito, cerca de 430 anos antes, a Abraão, que o povo dele, a descendência dele, iria peregrinar pela terra, até que viesse o tempo, e aí Deus usou a seguinte expressão: até que viesse o tempo em que a medida dos cananitas estivesse cheia. Muito curiosa esta expressão, que nos revela o quê? Que todos aqueles acontecimentos, por assim assustadores que sejam os relatos, matar cada pessoa, não deixar sobreviventes, fere, eu sei disso,
o sentimentalismo do nosso tempo, e os inimigos da Bíblia levantam isso contra a Bíblia. Mas nós não somos da escuridão, nós somos da luz. Nós nos lembramos que Deus não é passível de ser avaliado. Deus é certo em tudo o que faz, e justo, e santo, e verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A questão não é se o que Deus determinou fazer está certo, absolutamente. Nós talvez falhemos em entender a dimensão maior da justiça divina. Eu estava hoje lendo um parágrafo do Bispo Ryle, R-Y-L-E, Bispo Ryle, que foi um dos últimos que a igreja anglicana produziu para o mundo, antes de se desbaratar quase por completa para a heresia do liberalismo teológico. O Bispo Ryle escreveu o seguinte: assim como um cego diante do sol, que não vê a luz brilhar, diante de uma grande pintura que não consegue admirar a sua beleza, como um surdo que não consegue ouvir o órgão de uma catedral, é o homem morto em delitos e pecados, que não consegue entender a gravidade do pecado. E nós, mesmo já regenerados, ainda assim falhamos em fazer uma correta avaliação. Nós avaliamos o pecado mais pelas suas consequências, principalmente as imediatas, mais pela vergonha que ele pode produzir em nossos corações a partir da culpa, do que o pecado em si, na sua hediondez, na sua malignidade, no que ele é em contraste com a glória da santidade de Deus. É por isso que há episódios da Escritura Sagrada que nós talvez falhemos em compreendê-los. É porque carecemos tanto de uma compreensão adequada do próprio pecado, quanto de uma compreensão adequada da glória e da santidade do nosso Deus. Volta ao texto. O texto diz: o Senhor foi com eles. Quer dizer, Deus estava contra aqueles povos de Canaã. Por causa de todos os seus pecados, de toda a sua idolatria, por causa de toda a sua malícia, por causa de tudo, Deus determinou o tempo do seu julgamento contra aquelas 7 nações. E Israel foi o instrumento do julgamento de Deus contra aquelas 7 nações. Este é o pano de fundo do livro de Josué, este é o pano de fundo do livro dos Juízes. Isto não precisa ser avaliado conforme o nosso senso, porque já está avaliado por Deus, cujo senso é perfeito. E Deus está declarando aquilo como um ato da sua justiça contra aquelas 7 nações. O que nos faz perceber, repito até para ênfase, que se trata de algo mais do que uma conquista, de uma guerra, de uma invasão. É algo espiritual que está acontecendo aqui. É uma determinação de Deus, na sua santidade, na sua soberania, na sua sabedoria. Deus determinou que assim seria. E então o texto nos dá um episódio muito curioso. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. Luz aí não é luz no sentido de iluminação. Você lê a Bíblia, por exemplo, em inglês não está escrito light, está escrito luz também. É um nome não traduzido. Um nome não traduzido, uma cidade antiga. Você lê a respeito dela lá no livro do Gênesis. No dia de Abraão, nos tempos de Abraão, esta cidade já estava em pé. O que faz perceber que era uma cidade antiga, murada, grande, prestigiosa naquele contexto muito específico. Seguramente tinha avanço econômico, seguramente tinha mercado, seguramente tinha seu próprio pequeno exército treinado. Afinal, nós sabemos que naquele tempo da história humana, as cidades eram muito autônomas, independentes umas das outras. Mais uma coisa importante você saber: nós estamos aqui nos aproximando de algo muito notável.
O nome significa amendoeira. Não aquele restaurante ali, não, mas é a mesma palavra. O nome significa amendoeira, o que não é isento de significado. As árvores eram lugares de adoração idólatra. Nas árvores, os antigos invocavam espíritos ancestrais. Diante das árvores, eles queimavam incensos, faziam rituais de prostituição cultica, rituais de toda forma. Tudo isso acontecia. Seguramente uma dessas árvores naquela região, muito notável como ponto de invocação de espíritos malignos, muito notável como lugar de rebelião espiritual contra Deus, deu nome a toda a cidade. Por isso o nome da cidade era Luz. E isto também está envolvido no julgamento de Deus contra aquela cidade e contra o povo ali. Quando Deus quis destruir Jericó, só foi poupada Raabe. Mas de Ai, a conquista seguinte, não foi poupado ninguém. Nesta conquista específica da cidade de Luz, da cidade amendoeira, é o nome dela, nós encontramos um episódio em que um homem recebeu misericórdia. Versículo 24. E saíram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Que tipo de misericórdia aquele homem recebeu? Parece-nos ser só a vida em troca da traição do seu próprio povo. Superficialmente é isto. Mas se nós, irmãos, fizermos aqui algumas reflexões, nós vamos encontrar que existe tem muito suco nesse cacho para quem sabe espremer. Primeiro de tudo, este homem foi poupado do justo julgamento de Deus sobre aquela cidade. Você tem de lembrar, eu preciso repetir isso pela terceira vez para ênfase. Deus não está sendo exagerado, nem rigoroso demais, nem severo em demasia. Deus está dando a paga proporcional, como Ele tinha dantes prometido que faria, à medida, à altura da gravidade, da vileza das transgressões que ali eram cometidas. Mas a este homem e a sua família foi dada a oportunidade de ser poupados daquele julgamento merecido, justo. Ele recebeu a oportunidade de ser poupado. Ainda estamos só entrando nestas águas. Havia algo presente na cultura daquele tempo muito importante. Quando um povo vencia outro povo, fazia-se uma associação entre os deuses do vencido e os deuses do vencedor em termos de grandeza e de força. Se um povo conquista o outro, quer dizer que o Deus daquele que venceu é mais forte do que daquele que foi vencido. Não que haja outros deuses, estamos aqui tentando entrar no imaginário das pessoas daquele tempo, na maneira como eles viviam e interpretavam a vida. Então tem algo aqui que ele tinha que levar para o coração, ele e os seus, que esses deuses a quem eles queimavam incenso e ofereciam sacrifícios e faziam rituais e tudo mais o que for, eram menores e foram vencidos pelo Deus de Israel. Tem mais. Ele recebeu a revelação de que esse Deus de Israel, diferente de quaisquer outros deuses, porque mostra misericórdia, e Deus nenhum mostra misericórdia, principalmente naquele tempo, também ao mesmo tempo que podia ser misericordioso, era um Deus justíssimo, indignado contra tudo aquilo que era praticado e vivido ali. Você não passa por uma experiência de vida dessa sem fazer algumas reflexões. Nós estamos aqui apenas imaginando algumas das reflexões que esse homem poderia, e eu digo mais, deveria
ter feito. Ele deveria ter entendido que a sua vida foi poupada diante de um julgamento justo, de um Deus maior que rejeitava a forma como aquele povo vivia. Ele poderia ter entendido que ele próprio ocupou um papel nos propósitos desse Deus que o poupou. Olha que notável isto. Ele abriu a porta, ele serviu de passagem, de canal, de meio para a consecução dos propósitos de Deus. Ele não ocupou um lugar qualquer, ele ocupou um lugar de pivô. Foi pela ação dele que se desenrolou, que se deflagrou, que se cumpriu a justiça divina. Ele foi, de alguma maneira, um cooperador dos propósitos de Deus. Estamos percebendo, irmãos, a história que está aqui diante de nós, deste relato? A proporção intensa de misericórdia que ele recebeu e, principalmente, ele teve o privilégio de interagir com o povo de Deus. Estes mesmos homens que travaram diálogo com ele, são os homens a respeito de quem está escrito no versículo 22. É preciso dar ênfase a isto. O Senhor era com eles. Então, quando ele interagiu e lidou com o povo de Deus, ele estava interagindo e lidando com aqueles em cujo meio Deus estava. Um homem lusita que recebeu grandes privilégios e muito grandes demonstrações de misericórdia. A ele foi dada a revelação com misericórdia, com chance, que aos outros lusitas não foi dada. O texto diz que eles entraram na cidade e feriram a fio da espada. E só aquele homem e a sua família deixaram sobreviver. Quer dizer, os outros foram julgados. Ele não. Ele não somente não foi julgado, ele recebeu misericórdia e teve a grande oportunidade de fazer uma reflexão sobre todas estas coisas. Misericórdia recebida, porém, na história desse homem, misericórdia desperdiçada. Veja o que diz o versículo número 26. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade. Agora preste atenção no que ele fez. E chamou o nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Vamos colocar as coisas em proporção. Esse livro dos Juízes, para mim, é um livro encantador, maravilhoso. Eu acho esse livro uma coisa esplêndida. Vamos colocar as coisas em devida proporção. Nós temos uma história, lá no livro de Josué, sobre uma mulher que recebeu a mesma misericórdia que o homem lusita recebeu. O nome dela era Raabe. A atitude dela, a reflexão que ela fez, as lições que ela tirou daquela experiência foram outras. Porque o texto sagrado nos diz que ela se uniu ao povo de Deus. De início ela pediu permissão a Josué para morar na periferia do acampamento, porque ela era gentia. Mas depois, pouco tempo depois, ela foi integrada ao povo, ela se casou dentro da tribo de Judá, e quando você lê lá Mateus capítulo 1, está lá o nome dela lá como uma das ancestrais de nosso Salvador, de nosso bendito e maravilhoso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ninguém passa por uma situação como essa, uma experiência como essa, sem obter algumas reflexões, ou pelo menos deveria ser assim. Raabe pediu, ela disse: aceitem-me, deixem-me ocupar um lugar com vocês. Em contraste com Raabe, o homem lusita foi para longe, se foi à terra dos heteus. É difícil afirmar
com toda certeza não é perto, muito provavelmente lá na Turquia, lá em cima, lá longe, 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 longe. Foi habitar no meio dos heteus. Mas é importante você se lembrar que, de uma maneira ou outra, os heteus são aqueles que estavam removidos de Israel, era outro povo, e removidos do Deus de Israel. Queridos, porque sobre todas as coisas, a experiência que este homem viveu não foi uma experiência de vida somente, foi uma experiência de revelação, um sinal da grandeza de Deus, da superioridade, da soberania, do juízo e da misericórdia de Deus. Deus estava todo ali, exposto diante dele, por essa experiência de vida. Mas tendo recebido uma misericórdia tão grande, ele não quis saber nem de Deus, nem do povo de Deus. E aí o gesto é profundamente revelador. Você que é um interessado na alma humana e em interpretar o comportamento humano, veja que atitude mais reveladora do coração. Ele foi para longe e o texto diz, e edificou uma cidade, e o nome da cidade era Luz, o mesmo nome. Talvez dedicada ao mesmo Deus, é justo inferir isso. Talvez uma réplica e uma reconstrução daquilo que Deus tinha destruído. Diante de toda a misericórdia que ele recebeu, ele não se uniu ao povo de Deus, ele partiu para longe das verdades que lhe foram reveladas, ele não se uniu a Deus, ele não se atrelou aos propósitos de Deus, ele fez um mequetrefe de uma reconstrução daquilo que Deus destruiu. Misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada. Colhe o benefício temporário, mas não o benefício eterno. Aproveita o usufruto superficial, mas não o usufruto transformador. Perdoe-me a espuriíssima citação, mas Homer Simpson, já ouviu falar? Num dos episódios daquele desenho, convém dizer, não assisto, viu? Nessa situação, a gente cita, a gente fica vendido, né? Não assisto. Homer Simpson ia fazer uma cirurgia, um transplante de coração, num dos episódios daquele desenho. Porque depois de passar a vida comendo o que não presta, e fazendo nada que prestasse, o coração dele estava perdido. Mas no episódio do desenho, na noite anterior, ele saiu com os amigos para poder comer um hambúrguer com bacon ou batata frita, e disse, já que vão tirar, vamos encher o que vai ser removido. Mas quando ele acordou da cirurgia, ele falou assim, agora eu tenho um limpo para poder encher de novo. A graça, que graça? Graça nenhuma. A narrativa do desenho, você sabe disto, é que ele expõe uma caricatura, um pouco de exagero do comportamento normal das pessoas do nosso tempo. Quando as pessoas estão rindo daquilo que não é nada risível, elas estão rindo de si mesmas, da sua degeneração, da sua corrupção espiritual. A lógica é, se eu puder escapar das consequências, não tem problema. Misericórdia desperdiçada. Se eu não morrer com a minha família no juízo de Deus contra esta cidade, escapei com a minha pele, vou lá e vou construir outra cidade com o mesmo nome, dedicada ao mesmo Deus, como se Deus já não me tivesse manifesto, que é contrário a todas estas coisas, e me deu uma chance de misericórdia, para que eu não fosse tragado no justo juízo, como os meus companheiros e os meus compatriotas foram. Misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada.
Entendida a história, eu queria fazer uma pergunta para os meus irmãos. Quem é semelhante a esse homem lusita? Podemos pensar em algumas respostas. Podemos pensar naqueles que escutam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo sem serem verdadeiros convertidos. Daqueles que absorvem, que usufruem dos incontáveis benefícios do Evangelho. Por exemplo, a vida da igreja, o convívio da igreja, a amizade dos irmãos, o apoio dos irmãos, os laços de comunhão, que no mundo de hoje chamam de network, a oportunidade de conhecer pessoas, sem, no entanto, experimentar de uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Usufruem dos superficiais benefícios temporários, sem usufruir dos verdadeiros benefícios permanentes, eternos, do Evangelho poderoso e glorioso de Jesus Cristo. O Evangelho, queridos irmãos, deve soar em nossas almas como um sinal poderosíssimo de alerta, que nos faça garantir, assegurar que estamos seguros e salvos no Senhor Jesus. Para mim, nenhum episódio histórico é mais digno desse contraste, mais equivalente a esse contraste, do que uma inundação assombrosa que aconteceu se não estou enganado, foi no ano de 1900, depois você pode pesquisar a respeito disto. Uma cidade no estado do Texas, nos Estados Unidos, chamada Galveston. É uma ilha, como a nossa ilha, mas é uma ilha bem menor do que a nossa. E um alerta foi disparado de que um furacão e um ciclone estavam se dirigindo àquela ilha. E o departamento meteorológico, isso estou falando no final do século XIX, muito difíceis as comunicações por telégrafo, fez o alerta chegar de que estava prevista uma inundação, que ia ser um ciclone com um tufão, com enchente, com tudo de terrível, e que as pessoas se preparassem, saíssem da ilha, fossem para o continente, procurassem refúgio. Mas isto que eu estou citando aqui é perfeitamente, plenamente documentado. As pessoas simplesmente não acreditaram no alerta que chegou. Simplesmente não acreditaram. Trataram como se fosse uma invenção da cabeça de alguém. O dia do tufão, um pequeno número de sobreviventes, morreram, dezenas de milhares de pessoas morreram. Um pequeno número de sobreviventes. Uma das sobreviventes disse que o dia amanheceu com um céu azul brilhante. Ninguém nunca imaginaria que antes do meio-dia as casas todas teriam sido destruídas, até a ponte, uma ponte de ferro recém-inaugurada, foi arrastada pela força da natureza. Eu disse, morreram milhares de pessoas, porque o alerta chegou até elas, mas elas simplesmente não acreditaram naquilo. Naquele dia, disse o Senhor Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, eu ocupei tal lugar, eu fui membro de tal igreja, eu era da classe da escola dominical, eu era do pequeno grupo, eu exerci o cargo, eu fui tal pessoa. E eu lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma grande misericórdia que Deus dá, quando Deus faz o chamado do Evangelho ecoar no coração de alguém, mas é uma grande misericórdia frequentemente desperdiçada. Quem é semelhante ao homem lusita? Eu falei daquele que adia sua própria conversão, mas veja os que usam de livramentos, irmãos queridos, livramentos que poupam a vida terrena, enquanto a pessoa prossegue descuidada a respeito de sua vida espiritual. O cidadão passa por uma situação, pensa que vai, não foi,
levanta-se cheio de decisões. Você nunca viu isso? Cheio de resoluções. Não, agora eu vou para a academia, vou fazer dieta, vou à igreja, vou servir a Deus, vou seguir o Senhor Jesus Cristo, vou ser melhor com a minha esposa, vou ser melhor com os meus filhos. Passa-se semanas, se muito. E infelizmente com mais frequência do que nunca, e é mais provável a gente ver isso acontecer do que o contrário, a pessoa volta a exatamente como estava antes, quando não pior. Misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada. Imaginem aquelas pessoas que ocupam posição chave na sociedade e no mundo, que inadvertidamente são instrumentos dos propósitos de Deus. Governantes, os que exercem os poderes da sociedade, são pessoas que, como esse homem aqui que abriu a porta da cidade para o juízo de Deus acontecer, são pessoas que estão de alguma maneira servindo aos propósitos de Deus. É um grande privilégio, é mais do que um privilégio, é uma misericórdia. Misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada. Até agora eu falei de pessoas que não são convertidas, mas será possível a misericórdia ser desperdiçada na vida dos salvos também? 5 anos atrás eu escrevi um texto, foi publicado no informativo da igreja que eu pastoreava lá em Belo Horizonte, e eu queria ler este texto para vocês. O título do texto foi publicado em outubro de 2018, é Desperdício. E assim eu escrevi: desperdício é ter o Espírito Santo em si e não viver segundo tudo que Ele nos proporciona. Desperdício é passar o dia inteiro sem ter nenhuma comunhão com Deus pela oração e meditação na sua palavra. Desperdício é ter uma oportunidade de falar de Jesus a alguém e deixar essa oportunidade passar. Desperdício é ter o privilégio de cultuar a Deus, privilégio comprado pelo sangue de Cristo na cruz, e trocar os cultos por outras atividades. Privilégio é ter uma grande oportunidade de demonstrar amor ao próximo e preferir não fazê-lo. Desperdício é ter poder e unção para uma vida de santidade, mas optar por viver como os incrédulos que não têm o Espírito Santo. Desperdício é gastar o seu tempo com as coisas passageiras desse mundo, enquanto as coisas eternas ficam deixadas em segundo lugar. Desperdício é poder conhecer a Deus, mas preferir investir o nosso interesse em outros assuntos. Desperdício é ter uma Bíblia, mas deixá-la sempre fechada no mesmo lugar. Sem ser lida, ela não vai fazer diferença nenhuma. Desperdício é gastar todo o dinheiro com lanches, passeios, compras, deixando de investir na causa cristã. Desperdício é passar tanto tempo na frente da TV, do celular ou do espelho, em vez de usar esse mesmo tempo em estar cheio do Espírito Santo e crescendo na fé. Desperdício é perder as grandes oportunidades de alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus e visitar os presos, Mateus 25, pois quem o faz, a Deus o faz. No dia final, alguém dirá, como está lá em Mateus 25, mas quando foi que eu não fiz isso, Senhor? Só depois é que terão percebido o grande desperdício de gastar tanto tempo somente consigo e nada para o Senhor. É semelhante ao lusita, o salvo que tem o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a igreja, o acesso a Deus, a oração, e vive uma vida aquém da plenitude. Se você pode viver uma vida cristã plena, por que optaria por algo a menos que isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15,
versículo 10, escreveu: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Esta expressão permeia minhas reflexões com grande frequência. A sua graça para comigo não foi vã. Como se ele nos estivesse dizendo: eu não desperdicei a misericórdia que me foi dada. Irmãos, enquanto temos tempo, enquanto temos vida neste mundo, enquanto o Salvador não vem para nos buscar, façamos bom uso das oportunidades, façamos bom uso da graça e da misericórdia que nos é dada, façamos bom uso do privilégio da oração, façamos bom uso do poder de viver uma vida santa, façamos bom uso de nossas Bíblias, façamos bom uso do auxílio do Espírito Santo, e que nenhum de nós sejamos achados como aqueles que desperdiçaram a misericórdia que lhes foi oferecida. Obrigado, Senhor, por toda a tua misericórdia para conosco. A misericórdia que o Senhor tem dado a cada um de nós, Deus, é dezenas ou centenas ou milhares de vezes maior do que a misericórdia que o Senhor demonstrou àquele homem luzita naquele dia. Que o Senhor nos dê graça então, Deus, para que a graça e a misericórdia que o Senhor nos tem dado não seja desperdiçada, mas que nossas vidas, Senhor, possam ser reflexos de Jesus Cristo, e que os propósitos do Senhor, Deus, se cumpram na vida do teu povo. Dá-nos graça, Pai Santo, em nome de Jesus, Deus, para que em vez de desperdiçar, aproveitemos ao máximo a misericórdia, a compaixão, a bondade, a generosidade, a clemência, a paciência, a longanimidade, o amor que o Senhor tem dispensado a nós, e todos os recursos espirituais que o Senhor nos tem disponibilizado. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido aqui esta noite para falar ao nosso coração, assim como para ouvir as nossas orações. E que o Senhor continue, Deus, na tua misericórdia, a nos abençoar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém. Amém.